Quer um lugar conveniente para compra e venda de card game no geral? Acesse mypcards.com e tenha acesso a uma das maiores plataformas do Brasil de compra e venda de card games no geral. Yu-Gi-Oh!, Magic the Gathering, Pokémon, tem de tudo. Negociação direta entre comprador e vendedor, remediado com segurança pela própria MyPcards. Tá esperando o que? Acesse mypcards.com e monte seu deck. Links na descrição. Fala aí galera, eu sou o T e depois daquela excitação, você para e pensa: o que aconteceu? E bem, meus amigos, eu estou aqui para poder falar um pouquinho sobre a banlist de emergência. Pois é, aconteceu ontem a banlist de emergência, tem esse vídeo que eu fiz aqui falando sobre ela, né? E aí você pode dar uma olhada se você ainda não sabe o que aconteceu, apesar de que eu vou te mostrar aqui, mas enfim, lá você vai ouvir minhas opiniões meio que na hora. Eu tinha acabado de ver a banlist e aí os pensamentos vêm. Pra quem não tá ligado e vive debaixo de uma pedra, nós estamos no formato Tier 0, certo? A Konami estava tendo um padrão de lançar suas banlists a cada 4 meses, visto que a primeira banlist do ano foi lançada em janeiro desse ano, a segunda foi lançada em maio desse ano, que foi aquela banlist que baniu o Miau Miau, por exemplo, e aí você teve a banlist de setembro desse ano. Se eu não me engano, foram os moldes. Indo nessa progressão, a gente ia ter uma banlist só em janeiro, como teve agora. Além de estar no formato Tier 0, a gente pode tentar considerar que é uma banlist de emergência. Mas não é. Porque o conceito de uma banlist de emergência é, geralmente, quando você tem esses formatos com um deck Tier 0, os caras vão lá e mexem no deck! Coisa que não aconteceu! Puta que pariu! Isso aqui é uma ofensa, tá? Eu sei, teve o banimento do Mystic Mine, isso foi maravilhoso. Mas vamos tentar entender um pouquinho sobre de como isso aqui é uma das piores banlists da história. O assunto é esse, meus amigos, partiu, então vamos lá. Muito bem, eu sei que você pode pensar simplesmente que, pô, tá aí o T ontem falou da banlist lá e tal, boa, porque baniu o Mystic Mine, e agora, de repente, ele tá tentando fazer mais um vídeo revoltado, reclamando de tudo. O cara quer chamar a atenção só porque, basicamente, ele é conhecido como um cara que reclama, então ele quer reclamar de tudo, meio que não faz sentido. Faz sentido, essa é que é a questão. Eu não tô querendo reclamar só por reclamar, é porque eu acho que faz sentido, e é revoltante que esse tipo de coisa aconteça. Então, essa aqui é a banlist, tá? Você tá vendo aqui do meu lado. Essa é a banlist. Foi banido o Curious com o Mystic Mine, limitado o Orange com a Lady Lusk ali, né? Com a Starling. E aí saíram da banlist o Ptolomaios, né? Que é um Tellar Knight Exceed, Dimension of Fury, um spell contínuo aqui serve com Fluid Gate, assim como o Macro Cosmos, o Metaverse, já que o Mine foi banido e o Tank voltou a 3. Essa foi a banlist. Agora, se a gente para pra tentar entender qual é o conceito de uma banlist de emergência, tá tendo um metagame ali com um deck Tier 0 e de repente as coisas saíram de controle. Aquele Tier 0, não é que o problema é ter exatamente o Tier 0. O problema é que o jogo está ruim com o Tier 0 do jeito que tá. Às vezes transborda para outras paradas, mas geralmente o problema é esse. Quando tem uma banlist de emergência, as que tiveram até hoje, e que eu me lembro do meu passado recente, coisas aconteceram. Então, se a gente pega para ver o primeiro Tier 0 do nossa época contemporânea, digamos assim, que não é o Teledad, é o Dragon Ruler, teve o lançamento do Dragon Ruler no meio de maio de 2013. Se eu não me engano, não teve banlist de emergência. O Dragon Ruler permaneceu até a banlist de reboot de setembro. Então você teve esse período aí, né? Junho, julho, agosto, setembro. 4 meses aproximadamente depois veio a banlist no Dragon Ruler e deu um reset no jogo. Baniram os bebês, né? Então baniram os Dragon Ruler bebês. Você tinha lá uma quantidade X de Dragon Rulers, baniram os Dragon Rulers bebês. Isso muda completamente a dinâmica do jogo. Você baniu os bebês. Limitou a espadinha, limitou... Tiveram vários hits, que eu não vou me alongar muito. Inclusive tem um podcast inteiro falando do formato Dragon Ruler que você pode ver falando aqui em cima. Mas a banlist de reboot mexeu em várias coisas, dentre elas o Dragon Ruler. Não foi uma banlist de emergência, tá? Porque a emergência passou longe, foram 4 meses. Mas foi uma banlist que mexeu em muita coisa, inclusive no deck Tier 0 da época, que era o Dragon Ruler. Ele permaneceu como sendo o deck mais forte do formato. Não sei se ele tinha status de Tier 0 mesmo naquela época, depois da banlist. Até porque enfraqueceu vários outros decks. Mas aconteceram hits. O próximo formato Tier 0 que a gente se lembre, assim, mais recentes, é o do Zodiac, onde ele foi lançado ali em fevereiro de 2017. E aí você teve uma banlist seguinte que, poucos meses depois, acho que 2 meses ou 1 mês só depois, você teve, acho que foi em março de 2013, 2017 mesmo, você teve a semi-limitação do rato. Só que aconteceu que passaram hits imunes ali, que deveriam acontecer. E aí, pouco menos de 1 mês depois dessa banlist que saiu depois do Zu, eles fizeram a questão de
baniu o Norden, que tava rolando com um combo de Luna Light, e também fizeram o hit de limitar o Terrotop. O Terrotop parou de ser usado no Zodiac. Então, meio que um mês depois do lançamento do Zodiac, já teve uma banlist que sempre limitou o rato, mexeu ali no deck. Isso muda a dinâmica de algumas formas. Teve outros hits que eu não me lembro, mas eu acho que de mais impactante foi isso. E menos de um mês depois você já teve uma outra banlist, que é, ó, esquecemos desses hits, agora eles aconteceram aí, que é fazer o hit no Norden e também no Terrotop. Se eu não me engano, foi mais ou menos isso que aconteceu, tá? Depois você teve o formato do Spyro, naquele mesmo ano, que também foi Tier 0. Lançado ali o Circuit Break no meio de outubro, mais ou menos, de 2017, você teve o meta do Spyro Tier 0 com o Double Helix chegando. Poucas semanas depois do lançamento do Double Helix, com o Spyro Tier 0, você teve uma banlist de emergência. Essa sim foi uma banlist de emergência. Por quê? Um dos principais problemas do Spyro e da Mirror Match é que você tinha lá a questão dos set rotations, por exemplo. E aí o set rotation colocam, e o Spyro é muito pautado no campo, então tinha os 3 Terraform e os 3 set rotation tinham acabado de ter sido lançado, tá? O set rotation não era uma carta antiga, acabou de ser lançado. E aí eles lançaram uma banlist de emergência, mexendo na dinâmica dos campos, porque se você dá o set rotation, pega um campo pra você e dá um campo pro oponente, o set rotation diz que carta setada você não vai poder ativar, né? Enquanto tiver carta setada ali, o cara não pode trocar o campo. Então, se eu ativo o meu resort, que é o campo de Spyro, e eu dou um campo pro cara, ele não pode ativar, ele tem que ativar o campo dele pra depois trocar o campo e colocar o resort dele. Só que o campo que eu dava pra ele era aquele campo de Black Lurch, ou então aquele campo de Zephyr, que tem o efeito que, quando essa carta é ativada, você precisa adicionar o monstro do arquétipo. Então, se eu jogo de Spyro, eu não tenho um Zephyr no meu deck, então eu não vou poder ativar o campo, porque pro campo ser ativado eu tenho que buscar um Zephyr. E aí você dava um lock no oponente, além de toda a jogada de Spyro que você já fazia. A Konami foi lá e além de toda a putaria com Machine Duplication, lembra disso? Normal Summon Fix, Duplication, invoca 2 Fix do deck. Todos trigam. Eu triguei o Fix 3 vezes com 2 cartas, e aí eu pego um monte de carta e a vantagem é absurda. O Drone também é uma carta que tava dando uma desequilibradinha, até porque o Drone olhava o topo do deck, e aí a banlist de emergência limitou o Quick Fix, limitou o Drone, limitou o Set Rotation, se eu não me engano baniu o Gofu, posso estar enganado, mas acho que foi algo nesse sentido. Então, cara, você tem hits impactantes no deck. Muda e limitou o Duplication, se eu não estiver enganado também. Então, você teve dinâmicas diretas no deck, né? Então, limitou o Drone e o Duplication, naquela Drone, Quick Fix e Duplication, Set Rotation. São hits impactantes, são todos hits direcionados ao Tier 0. Complicado, porque esses hits aconteceram em uma banlist de emergência. Antes teve o Pep, esqueci de falar, teve o Pep. E a banlist de emergência veio e limitou o Luster, tá? Limitou o Macaco, limitou o Joker e baniu o Ptolomaios. Acho que o face-off continuou no jogo. E aí, não sei se limitou o Ignister. Mas olha só, Luster, Joker, Monkeyboard. Banimento Ptolomaios, que é quem gerava interação injusta. Foi hit direto no deck. O deck já era Tier 0, ele continuou sendo um deck relevante no meta. Mas engraçado, porque esses hits, por exemplo, no Spyro e no Pep, eles fizeram com que, e no Zul também, fizeram com que tivesse mais chance de outros decks aparecerem. E eles apareceram. Passou a ser menos Tier 0, mas ainda assim era o melhor deck, digamos assim. Com exceção do Pep, que aí começou a vir Monarca, enfim, foi uma banlist estranha, mas era muito desequilibrado de fato. No Pep, pensando agora, foi bem estranho. Mas essa banlist agora, o hit dela não foi no deck do Tier 0. Então, tipo assim, qual o objetivo de ter uma banlist de emergência? Mexer no Tier 0. Não mexeu, mexeram no Mystic Mine. E aí é engraçado, porque parece que o fato de terem mexido no Mystic Mine faz com que, beleza, agora todos os problemas apareceram e todas as necessidades que eles tinham foram supridas, mas não é o caso. O Mystic Mine, pensa assim, ó, eu vou dar uma metáfora pra vocês, tá? Uma analogia. Pensa que a comunidade de Yu-Gi-Oh! É simplesmente uma bela mulher, uma bela jovem mulher que está começando a descobrir a vida com atributos físicos invejáveis. Essa é a comunidade de Yu-Gi-Oh! Uma mulher bem gostosa e num período completamente fértil, tá? Completamente fértil. A Konami é um cara que aparece aleatório e mete a pica nessa menina, que é a comunidade de Yu-Gi-Oh! Mete a pica e jorra o seu leite do amor, o leite da vida. O que acontece? A comunidade engravida. E aí, a Konami some. A Konami some. Alguns meses ou anos depois, a Konami vem te dar uma pílula do dia seguinte. Agora me diz, isso funciona? A banlist é isso. Com o Mystic Mine aqui. Não funciona. Porque é simplesmente uma coisa que deveria ter sido feita há muito tempo. Muito tempo. E não foi feita. Não foi feita. Deveria ter sido feita há muito tempo. E o time é todo cagado. Quem faz essas listas aqui, a empresa é completamente incompetente, meu Deus. Porque o time é todo cagado. O Curious é uma carta que sim, e se ele tivesse sido banido antes do lançamento de Mama, por exemplo, faria sentido. Porque ele era uma das cartas que estavam sendo usadas no deck de Tiara e você não podia mexer nas cartas de Tiara, tá?
até aquele momento, Tiara longe de ser tier 0. Longe de ser tier 0. Era uma briga muito boa. Splight, Tiara, Run que chegou, melhorou o meta, enfim. Mas o Curious era uma carta que dava pra você banir, junto com a Snow, junto com alguma outra coisa, Instant Fusion, dava pra você banir e ao mesmo tempo você não mexeu no principal deck. E ele ia continuar sendo um deck muito forte naquele meta. Você não mexeu no engine. E tava pra vir a carta de Shizu. Por que não mexer no Curious? Não foi mexido. Agora ele foi banido. O banimento dele é bom? É. Faz sentido com o contexto atual? Não. O banimento do Mystic Mine é bom? É. Faz sentido com o contexto atual? Não. Primeiro, ele deve ter sido mexido há muito tempo. E aí eles dão o apelo de seguinte muitos anos depois. O que não faz sentido. Beleza, beleza. Só que isso não é o ponto crucial para a banlist ter sido ruim. O ponto crucial é uma banlist de emergência. E quando a banlist de emergência tem nos principais hits algo que foge do tier 0, você vê que não faz sentido. Porque o Curious nem é mais usado no Tiara Laments atual. E o Mystic Mine é usado para decks que tentam jogar contra o Tiara Laments, tá? Então tem esses pontos. E uma banlist de emergência, que visa ser uma banlist de emergência, precisaria mexer no Tier 0. Alguma coisa tinha que ter sido feita. Eu não vou dizer que deveriam fazer uma banlist pique Spyro limitando 3 cartas de engine ou pique Pepe limitando 3, 4 cartas de engine e banindo outra no engine. Talvez não nesse nível, mas tinha que acontecer coisas pra, no mínimo, equilibrar a Mirror Match. A Mirror Match não é horrível, mas coisas deveriam acontecer. Então essa banlist de emergência ela tinha que mexer no Tier 0. Tá? No Tier 0. Tinha que mexer nele. Talvez não nas cartas específicas do Tiara, apesar de precisar, mas tinha que mexer. Então o fato da banlist de emergência ter como principal hits 2 cartas que nem são usadas no deck, você vê que é horrível e não faz nenhum sentido. A limitação do Orange eu acho boa, tá? Mas longe de uma banlist de emergência pra ter o principal hit no deck, no Orange, é o único hit que tem. Porque o Curious não é mais usado, então não é um hit no Tiara, concorda? O Mystic Mine também não. A Starling, Ptolomaios, essa carta, nenhuma é usada no Tiara Laments. Quem é usado no Tiara Laments? O Orange. Então essa banlist de emergência, se você parar pra ver, exclui essa carta aqui porque ela não tem contexto. Exclui isso aqui. Qual o hit que a banlist de emergência deu no Tier 0? Orange. Muito bom. Puta que pariu. Essa banlist é uma das piores que eu já vi, porque no contexto do Tier 0 não faz sentido, entende? Os hits bons são hits mentirosos, inclusive deveriam já ter acontecido, e aí eles tentam dar uma carga de essa lista faz sentido, é um hit que a comunidade sempre pediu. Eu sei que é, mas já teve tanto ICS rolando, streamado, em que os caras ficavam dando mine, comprando, passando, comprando, aquele constrangimento desgraçado, e os caras não mexeram na lista de setembro. Era pra ter ido na verdade era pra ter ido muito antes, né? Mas enfim, desde que o torneio voltaram, presenciais, era pra ter banido em maio, na verdade, né? Aquele pré-Desper lá, ou pós-Desper. Mas não, mexeram agora, na banlist de emergência, sem contexto nenhum. Não faz sentido. Parece que é uma carta que elas estavam guardando na manga pra jogar pro povo, tá ligado? É pão e circo. Então, os caras esperaram esse momento e beleza, cara, eu não vou mexer nas coisas do Tiara agora. Então vamos dar um hit pra galera se animar, se alegrar. Vamos dar um hit pra eles se alegrarem, pra eles achar que a gente fez alguma coisa. Essa carta é o Mystic Mine. Não faz sentido. Então, cara, puta que pariu. E não só isso. Eles tiraram essa carta da banlist que, olha, faz alguma questão pro metagame? Não. Precisava ter saído? Também não! Isso foi limitado no começo do ano. Por que semi-limitar agora a Starling, cara? Foi limitado no começo do ano, naquele meta onde você tinha o Bird e o Sword Soul como principais decks, antes do Brave Token chegar. E aí você teve uns hits interessantes, que foi a limitação dela, o banimento do Simorgh, por exemplo. Deve ter tido outros que eu não lembro. Mas essa carta foi limitada no começo do ano, pra que semi-limitar ela agora? Qual é a necessidade, cara? Qual é a necessidade? Tipo, veio uma banlist que precisa de coisas a serem mexidas e tudo que eles quiseram foi mexer em coisas que não precisava. O Mystic Mine precisava? Precisava, mas de novo, time errado, contexto errado, deveria ter sido banida. A gente nem deve considerar o Mine na atuação, porque já deveria ter sido banido. O contexto é todo ruim. Parece, é como eu disse, né, essa parada pra fingir que alguma coisa aconteceu. O Curious, mesma coisa. Ptolomaios, pra que voltar o Ptolomaios, pelo amor de Deus? E essas cartas aqui, que são Floodgates, é o mesmo conceito do Mystic Mine, que tem gente que fala, ah não, agora o Tier 0 vai ser bem melhor, porque baniram o Mystic Mine. Eu até entendo que o Mystic Mine é uma carta que era usada pra poder pegar esses decks aqui. O problema do Mystic Mine nos últimos anos é que não é o deck de controle que quer segurar o Tier 0, Tier 1, o deck mais fraco quer segurar o deck mais forte com o Mine. Não, o deck mais forte pode usar o Mine como cartas Go in Second, pra segurar o jogo até eu conseguir quebrar a mesa, ou pra deixar o cara perder pro deck out. O Mine era usado em combos também, seus imbecis, vocês não entendem isso? E aí é por isso que ele deveria ter sido banido há muito tempo. É um argumento que eu não preciso nem comentar aqui. Enfim, mas
Eu entendo essa parada, e aí tinha gente que tentava usar esse argumento de que o deck mais fraco se defende o deck mais forte usando Mystic Mine. E aí essas cartas estão nesse mesmo bonde, mas entende que é sempre a abordagem errada ter essas Floodgates pra tentar lidar com... Você acha que é coincidência ter saído essas cartas que interagem totalmente com o cemitério? Não. O Shifter é uma carta saudável? Não. O Shifter deveria ser mexido. Eu acho que espera esse formato de Tiara passar, porque infelizmente é uma das chances que você tem. Depois que passar, você banha o Shifter, limita o Shifter, sei lá. É uma carta ruim pro jogo no geral, tá? Ruim pro jogo no geral. Agora, voltar essas cartas com a desculpa de eu não mexi no Tiara, mas tá aqui cartas pra você counterar o Tiara, sendo essas Floodgates aqui, é zoado demais, gente. É zoado demais. Não faz sentido pensar isso. Não faz sentido a gente aceitar isso. É complicado, cara. Realmente, a Banlist não fez o que deveria fazer, porque exclui isso aqui. Exclui o Mine. Exclui o Mine, como eu disse. Exclui o Mine. Curious... No contexto atual, óbvio, eu gosto do Curious banido. É uma das cartas que eu, no meu mundo ideal, eu quero que ele seja banido. Mas, contextualmente, tendo outras prioridades, ter ele aqui não é o ponto. O Orange, eu queria também que na Blitz ele fosse mexido. Mas ele sendo o principal hit no deck meta, não faz sentido. Starling não faz sentido, nada disso faz sentido. Eles deveriam ter, pelo menos, banido, ter feito hits, cara. Ó, No Engine, Instant Fusion, Dweller. Banido. Orange limitado, show de bola. Beleza, são 3 hits já bem zoados. Agora, nessa Banlist de emergência eles tinham que diminuir alguma coisa, cara. Diminuir alguma coisa. E é complicado, eu acho que limitar o Perlehane é uma boa. Não tem carta Tiara que busca o Perlehane e ele põe também uma grande vantagem na Mirror Match. E apesar de que eu acho que tem paradas bem skillful com o Perlehane, mas enfim, é pra enfraquecer, precisava enfraquecer um pouco. Quem sabe, eu sei que o Keld e o Mudora e os meninos acabaram de ser lançados. Eu acho que os Shufflers não precisavam ser mexidos, porque ele dinamizam a Mirror Match. Mas quem sabe o Keldo, o Kelbeck limitado, o Aguido ninguém nem usa, e se você for usar essas cartas que milam mais cartas, que seja carta ruim que é o Aguido, que não tem efeito secundário bom. O Kelbeck é uma puta interação, é uma handstep boa, eu entendo, mas eu acho que seria melhor o Kelbeck tá nessa equação junto com o Duelo, junto com a Instante, junto pra alguma coisa ter acontecido. O Ralphenis eu não sei, mas eu aceito o Ralphenis IA1, por exemplo, mas tinha que acontecer esses hits, como aconteceu no Pepe, como aconteceu no Zu, como aconteceu, o Zu, por exemplo, não mexeu em cartas diretas, além do rato semi-limitado, que de longe matou a carta, mas pelo menos mexeu no Ordem e no Terrotop, que eram cartas diretas pra ser usadas no deck, o Slumber também, porque o Zodiac Kaiju era uma carta, era de carta direta pro Zu. Tirar essas cartas fez com que o deck parasse de usar elas. Então, o Spyro teve as cartas diretas na engine. Teve aquela época em que o Electromite ia chegar e o Magician ia ser de longe o Tier 0. Eles deram um hit preventivo, que foi banir o Double Iris e banir o Joker. Foram hits muito bons, preventivos. Poderiam acontecer também, mas nada aconteceu. Se você pega pra ver os formatos mais fortes, Tier 0 ou proximidades, você vai ver que sempre alguma coisa aconteceu ali. Seja um pouco antes, seja depois, um pouco depois, ou seja durante. Mas aconteceram hits, e a Banlist de emergência faz sentido ser uma Banlist de emergência. Essa não é uma Banlist de emergência, é uma Banlist de enganação completa. Não faz sentido ela ter acontecido agora, com esses hits, tá? Com esses hits. Se fosse pra ter esses hits, sinceramente, dá pra esperar. Se for pra acontecer esses hits aqui, dá pra esperar mais meses aí. E vir uma Banlist em janeiro que pelo menos seja uma Banlist inteira. Que aí você vai ter mais tempo de mama no jogo, mais tempo de pote no jogo, e aí pelo menos você vai dar hits de verdade no deck do Tiara Laments. Se for pra ter essa lista, dá pra esperar, entende? Não faz sentido ter essa lista como sendo uma lista de emergência pra rolar agora. Esse é o ponto. Essa Banlist é uma das piores que eu vi nos últimos anos por causa do contexto todo. Ser uma Banlist de emergência não é o caso. Os hits atrasados que a gente deveria achar como sendo hits bons não vem ao caso também. Voltar Floodgate pra tentar interagir com o Tier 0 que deveria ser enfraquecido não é o caso. Então, puta merda, cara, essa Banlist é muito ruim. Muito ruim. Então tá aí. Eu não falei essas coisas ontem, mas tá registrado aqui o meu ponto. É uma Banlist toda zoada, não faz sentido. E a Konami é uma das piores empresas que gerem jogos, cara, o que é muito triste pra gente. Porque olha isso, claramente o cara que fez isso não conhece porra nenhuma do jogo. Qualquer um de vocês faria uma Banlist melhor. Quer dizer, eu não sei porque vocês iam querer voltar ao Electromite, vocês são uns merda também. Mas enfim, provavelmente tem muitas pessoas que fariam Banlist bem melhores, visando o design do jogo, a viabilidade do jogo, sem prejudicar as vendas. Entende? Não precisa apelar tanto como eles fazem. Mas foda-se, é basicamente isso. Valeu, falou, até mais.